título da pregação é Tudo é meu e eu sou dele. Segunda parte. É a segunda e última pregação de uma minissérie de duas. A primeira foi na última mensagem, agora esta termina. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 a 23. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículos 18 a 23. Diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto ou tolo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na transmissão desta palavra, cujo conhecimento total do que está escrito aqui escapa por muito à minha inteligência e capacidade de entendimento, porque envolve valores eternos, envolve relacionamento teu com o teu Filho, Jesus Cristo, e tudo isso é muito misterioso para nós. Então, me ajuda a transmitir, ajuda aos ouvintes a entenderem, e que teu Espírito os capacite até o ponto em que ele deseje. Sê tu louvado com o que vai ser dito aqui e Cristo glorificado, tanto no nosso crescimento espiritual, dos que já somos salvos em Cristo, como na conversão dos que ainda não são. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Recapitulando rapidamente a mensagem passada, que foi até o versículo 22, eu expliquei na época que Paulo pedia que os irmãos não ficassem se gloriando por pertencerem ao grupo desse ou daquele líder, como ele próprio Paulo, e Cefas, que era Pedro, ou Apolo, já expliquei isso, e nem brigando por coisas materiais também. E no seu belo argumento ele diz, tudo é vosso, como ele coloca no final do versículo 21. Aí ele diz, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, aliás, seja Cefas, vamos parar aqui. Então ele usou 4 grupos para explicar o que é que ele quis dizer com tudo é vosso. Tudo como, Paulo? Aí ele explicou, os obreiros, citando esses nomes aqui, colocados a serviço dos crentes, a serviço das igrejas, serviço, ou seja, deles mesmos, os seus ouvintes na época, os que moravam em Corinto, e serve para nós todos, de todas as épocas. Aí ele falou mais, seja o mundo, expliquei, inclusive, os crentes são herdeiros do mundo e vão reinar aqui, seja a vida e a morte, a vida pelo poder de Deus, nós temos vida eterna, morte, que nós falamos que morrer é melhor do que viver, explicamos também. Aí ele diz coisas do presente, coisas do futuro. As presentes, Deus nos dá tudo o que Ele quiser, porque tudo é dele. E as futuras estão reservadas para nós, em promessas maravilhosas, e nos resta aguardar ansiosos por isso. Então, Paulo explicou de uma maneira muito bonita o que ele quis dizer com tudo é vosso. Então ele resume agora, no final dessa explicação, agora no final do versículo 22, ele resume,
sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Pronto, ele já apenas repete. Aí ele acrescenta aqui, versículo 23, que eu deixei para desenvolver hoje, que será o tema da nossa pregação, só esse finalzinho do texto de Paulo. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. De uma maneira rápida e muito vigorosa, numa frase de efeito, Paulo nos obriga a mudar o tipo de raciocínio. Tudo é vosso. Tudo é meu, então eu sou proprietário. Sejam os obreiros, Paulo, Cefas, Apolo e tal, é vosso. São vossos. As coisas presentes, as futuras, o mundo, a vida, tudo é meu. Já falamos em que sentido a Bíblia nos ensina assim, mas raciocinamos, Paulo nos levou a raciocinar em termos de proprietários, tudo é meu. Mas agora ele repentinamente nos obriga a pensar de proprietários para propriedade. Porque tudo é vosso, só que, detalhe, vós sois de Cristo. Opa! Então eu não possuo tudo. Eu possuo um monte de coisa, a ponto de Paulo dizer tudo é vosso. Mas, eu próprio sou possuído por alguém. Além de proprietário, eu sou propriedade. Além de possuidor, eu sou possuído. Além de herdeiro, eu sou herança. Então ele muda agora, ou mais do que muda, ele complementa, ele nos leva a complementar todo esse ensino que ele quer fazer. Antes de examinarmos algumas implicações por sermos de Cristo, é bom lembrar o que é que se passou para poder Paulo dizer com essa frase tão curtinha. 3 palavras. Vós de Cristo. Claro que tem uma palavra aí que está oculta, não é? Que é propriedade. Então, seriam 4 palavras. Vós, propriedade de Cristo. Vós sois propriedade de Cristo. Como é que nós nos tornamos de Cristo? O que é isto? A Bíblia responde de 2 maneiras diferentes e complementares. Importante isso, para os que pensam que todo mundo pertence a Cristo. Eu sou filho de Deus também. Do jeito que você é, eu também sou. Então todos os homens são iguais aos olhos de Deus, nesta questão salvífica, nesta questão de pertencer a Cristo. Todo mundo pertence a Cristo igualmente, porque todos foram feitos por Deus. Deve ser isso aí o ensino. Será? Uma novidade, talvez, para muitos aqui. Nós fomos dados como presente do Pai ao seu Filho Jesus Cristo. Aqueles que são de Cristo e que podem se chamar como de Cristo, se identificar assim, foram dados para Cristo. João 6,37, essa é uma verdade bíblica pouco explorada, mas é importantíssimo para nós conhecermos bem o plano da salvação de Deus. Isso é um tanto quanto misterioso, inclusive, mas é verdade. O crente não deve se assustar com doutrinas além da nossa compreensão. Nós devemos saber que é assim, mesmo que não entendamos completamente. Olha aí, João 6, de 37 a 40. Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, ora, todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esquisito, né? Para aquela ideia de que todo ser humano é de Cristo, de uma maneira universal, de uma maneira geral. Nasceu, já é de Cristo, já pode dizer que é de Cristo, igual ao outro. Não interessa a nacionalidade, o sexo, a cor, a capacidade financeira,
todos são de Cristo. Será? Parece que tem alguns aqui que foram dados pelo Pai ao Filho. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Olha a formalidade com que Cristo coloca aí. A vontade dele é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. De novo, a ideia de que ele deu alguns para Cristo. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Ué, a vida eterna não é para todo ser humano que veio ao mundo, não? Não. A vida eterna é para todos aqueles que foram dados pelo Pai ao Filho. E todo aquele que foi dado pelo Pai ao Filho, vai ao Filho, Cristo. E todo que vai ao Filho, ele, Filho, acata nas suas mãos. De maneira nenhuma lançarei fora. E vou ressuscitar todo aquele que vem a mim. Então você vê claramente que não é uma coisa universal, geral. João 17, versículo 6, essa mesma verdade, na oração sacerdotal que Cristo fez em alta voz ao Pai, na noite em que ele foi traído. Cristo diz a Deus, Pai, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Ele faz, novamente, ele faz uma seleção, uma redução. Não é o mundo inteiro, todos os habitantes do planeta Terra, não. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, eles são eleitos de Deus, esses são os eleitos de Deus, pessoas que Deus, antes de haver mundo, eu poderia abundantemente mostrar isso nas Escrituras, não vou fazer. Antes que houvesse mundo, Deus escolheu alguns para dar para o seu filho. Mas havia um problema, é que mesmo eleitos, eles estavam condenados, ou seriam condenados pelos seus próprios pecados. E aí? E a alma que pecar, esta morrerá. Deus não pode conviver com o pecado, não pode nem ver o pecado. E agora, Deus deu ao Filho um bocado de pecador condenado ao inferno, pelos seus próprios pecados. Podemos até imaginar, com muito respeito e muita cautela, um diálogo entre pai e filho. Imaginei algo assim: Pai, obrigado pelos que tu me deste, mas eu não posso me relacionar com eles, são grandes pecadores. Além do mais, eles estão perdidos, pois tu mesmo decretaste que pelo pecado vem a morte, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mais ainda, eles estão sob o controle do nosso grande inimigo, o diabo. Aí o pai diria: pois resgate-os das mãos do inimigo, compre-os para si, faça-se homem, faça correr sangue humano nas veias que você vai adquirir quando se tornar humano, derrame aquele sangue que você vai adquirir na sua encarnação, derrame por eles, e eu aceitarei esse sacrifício, e eu os perdoarei com base no seu sangue. Faça isto. Foi exatamente o que aconteceu, meus irmãos e meus amigos. E aqui entra a segunda forma da Bíblia responder em que sentido nós somos de Cristo.
ou o que aconteceu para Paulo dizer para os irmãos dele, e nós entendermos como para nós hoje, essa expressãozinha de Cristo. O que aconteceu? Fomos dados como presente do Pai ao Filho, e, segundo, fomos comprados por Cristo. Atos capítulo 20, versículo 28, é uma passagem interessantíssima, porque aponta para a divindade do Senhor Jesus. Ele estava se despedindo dos irmãos da igreja de Éfeso, quando ele iria para Jerusalém, ele ia ser preso lá. Vou ler o versículo inteiro, o 28, mas é no finzinho que eu quero focalizar. Atendei por vós, ele está falando aqui para os presbíteros e os pastores lá, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Paulo falando, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Comprou. O apóstolo Pedro usa a mesma ideia quando diz que nós fomos comprados por preço. O preço pelo qual nós fomos comprados foi a vida do Filho de Deus. Então erra totalmente quem diz, meu amigo, aceite a salvação de Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo é de graça. Não! Ela é caríssima. Caríssima, você não pode imaginar o preço da salvação de uma alma do inferno para o céu. Nunca diga que a salvação de Cristo é de graça, é gratuita. Não, 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 não. A salvação sua custou a vida dele. Agora, ela é de graça para você, para mim, para você, para qualquer um de nós. Ela é de graça no sentido de que nós não vamos pagar preço nenhum, porque ele pagou o preço. E essa salvação vem pela graça de Deus, não é por nenhum merecimento nosso, nenhum esforço, nenhuma doação em dinheiro, tem nada a ver com isto. Por religiosidade, que eu nasci num lar da religião A, B ou C, nada. É pela graça de Deus que mexe com o coração humano. Então, quando você ouvir assim, porque a salvação é gratuita, entenda bem, para você, porque alguém pagou o preço, e esse alguém foi Jesus Cristo. Agora, ele poderia ter nos adquirido e nos fazer escravos dele e nada mais. Comprou? Pronto, Pai. Comprei aqueles que tu me deste. Livrei-os do inferno pelo meu próprio sangue que eu derramei quando fui à terra. Agora são meus, não são? São. Agora vão ser meus escravos e nada mais. Não, ele foi muito mais do que isso. Sim, ainda somos escravos dele, ou no sentido melhor do termo, o dia eu expliquei isso com mais detalhes, somos servos dele. Escravo da ideia de estar sendo surrado pelo dono, coisa assim, não tem nada a ver isso. Mas somos servos dele, sim, sem dúvida. Ele é nosso Senhor, sempre será, sim. Mas ele nos fez seus amigos. Não vou ler as passagens, vai fugir um pouco do nosso texto. Ele nos fez co-herdeiros. O que é esse co, antes da palavra herdeiro? É junto de, herdeiro com ele. Esse prefixo co dá a ideia de estar junto com alguém ou com outro grupo. Co-herdeiros. Porque ele é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros com ele, herdar tudo. Então ele vai compartilhar conosco todas as coisas, inclusive o reino dele. E Paulo então quis deixar claro que tudo é nosso. Paulo, Apolo, Cefas, a vida, a morte, tudo é vosso, ótimo, mas apenas como resultado de nós sermos de Cristo. Uma coisa está muito ligada, muito não, absolutamente ligada com a outra.
para um ser humano poder dizer, tudo é meu, no sentido que nós já explicamos. Antes disso, ele precisa dizer, eu sou de Cristo. Se você não é de Cristo, e só quem pode saber é você, que é a alma, o coração, o íntimo é seu. Se você não pode dizer eu sou de Cristo, nada daquilo que Paulo disse, que já foi explicado, a morte é sua, a vida é sua, tudo é seu, está valendo nada. Sabe o que é seu mesmo? Para quem não é de Cristo, sabe o que pode dizer? É meu. O inferno é seu. Tudo que você tem, todo o seu patrimônio, tudo que você juntou na vida, todos os filhos que você teve, todos os diplomas, os anéis, tudo que você tem, tudo. Os carrões, os carrinhos, moto, bicicleta, tudo que você tem, esqueça. Aí diz assim, só tem uma coisa na minha frente, uma, esse é meu, o inferno, porque eu sou pecador. E eu não tenho maneira de escapar da condenação de Deus. Como é que eu posso entrar num céu puro, 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 onde habita um Deus santo, santo, santo? Posso, não tenho como pagar, não tenho como fazer, não tenho condição nenhuma de sair desta situação. Agora é muito fácil dizer, não, mas eu entendo o que Paulo quer dizer quando diz assim, eu sou de Cristo, é que eu sou de uma religião chamada cristã. Para mim é isso. Fazer o quê? Se você insiste em dizer isso, se você acha que é essa a situação, eu não posso dizer tudo bem, porque está tudo mal, mas tudo bem no sentido, ok, ciente. Então você acha que é de Cristo? Acho. Por quê? Por isso, por aquilo, mas olha, o sangue de Cristo foi aplicado na sua alma. Você foi comprado pelo sangue de Cristo, para valer. Você se deu a Cristo. Bom, bem, tá, eu frequento uma igreja, ali, deixa esse negócio de frequentar a igreja de lado, de religião de lado. Eu quero saber se você entregou o seu coração a Cristo e você foi salvo pelo sangue dele. Se você tem absoluta convicção, amém. E você pode dizer, tudo é meu, porque eu sou dele. Ah, beleza. Mas se não, cuidado, porque você não tenha nada. Você é um pobre, miserável, pecador, condenado, como todo ser humano nasce. Todos nós, não tem melhor nem pior, todos nós. Como eu falei na ceia também, e os que escaparam pela fé em Cristo, não o fizeram por uma virtude pessoal ou por algum destaque com relação aos outros, por serem melhores do que os outros em algum sentido, não. Porque foram tocados por Deus e se deixaram tocar e abriram o coração. Ele acusou os judeus, dizendo, não quereis vir a mim para terdes vida, pois quem é de Cristo teve o dia que quis ir a ele. Ah, mas esse querer já foi gerado pelo próprio Deus. Sim, mas as escrituras mantêm lado a lado as duas coisas. Deus toca e o homem vai. Não é Deus toca e o homem rejeita. Não vou, não quero. Isso é com cada um. Isso é com você. As implicações do fato de nós sermos de Cristo, nós salvos, são evidentes. Eu quero falar em 3. O crente não tem motivo para se orgulhar de nada, coisa nenhuma. Tudo que ele tem e terá foi dado e será dado por Cristo, que o arrancou da escravidão, como já expliquei. Então, em vez de orgulho, ele deve ter gratidão a Cristo, a Deus Pai, ao Deus Espírito Santo que lhe tocou, lhe soprou sobre Cristo e lhe converteu. Gratidão diante de Deus e humildade para com os outros. Quem se sente orgulhoso ou superior a alguém, porque você é crente e o outro não é,
não entendeu bem o que está por trás disto. Humildade, porque todos fomos arrancados da mesma forma, todos os crentes, e com a mesma graça de Deus. Segunda consequência ou implicação do fato de sermos de Cristo. Ao usar as coisas que nos pertencem, nós precisamos observar os padrões dele a quem nós pertencemos. Tudo é meu, seja a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é meu, mas um minutinho. Você é de Cristo. Quer dizer que eu não posso usar as coisas como eu quero, não? Não. Mas não são minhas. É a mesma coisa da criança que ganhou uma caixa de lápis de cor no aniversário. É dela a caixinha. Todos os lápis de cor ali são dela. Aí ela vem e vai querer desenhar uma casinha na parede da sala. Não! Mas não é meu? É ou não é? Uso ou não uso como eu quero? Então não é meu. Errado, meu filhinho, minha filhinha. O lápis é seu, sim, mas você está limitado no uso deste lápis. Há uma condição, você deve usar dentro de um contexto em que eu aprove esse uso. É a mesma coisa. O crente deve usar, ou se valer das coisas que ele tem aqui, dos irmãos da igreja, dos pastores, dos diáconos, dos servos que o servem aqui na igreja, usar os seus bens, as coisas do mundo, usar a sua própria vida, as coisas do presente, tudo é dele. Mas ele vai usar conforme os padrões daquele a quem ele próprio pertence. Eu poderia ler, mas não vou. Ele foi dito aqui em algum momento do culto. Está lá em Mateus 22, quando foi anunciada a próxima currículo da escola dominical, em que Cristo resume toda a lei, quando diz amar a Deus sobre tudo e amar o próximo como a si mesmo. Que na realidade os dois ainda se resumem mais ainda num só verbo, amar. Então tudo que você vai fazer, tudo tem que ser levado em consideração isto. Está de acordo com as limitações. A palavra limitação até que vale, mas pode ter uma palavra melhor. Ao agrado daquele a quem eu pertenço. É do agrado àquele a quem eu pertenço? Está de acordo com a vontade dele? Porque uma criança realmente cordata, ela não vai deixar de pintar, riscar a parede da casa só porque o pai proibiu ou a mãe proibiu, mas não fica feio, eu vou estragar. Mas tem um certo prazer nisto, ou pelo menos eu não entendo não, porque fica mais bonito ainda com minha casinha, mas meu pai quer assim, eu acho bom ver meu pai feliz. Esse é o ideal. Então o crente que possui todas as coisas, ele tem que ter muito cuidado ao usar estas coisas, sempre tendo como referência isto é do agrado do meu dono, porque eu não sou livre no uso dessas coisas. Terceiro ponto, terceira implicação do fato de nós sermos de Cristo. Quando algo nos pertence, nós queremos que nos sirva da melhor maneira possível. Eu me lembro, desde que eu casei, Sandra já veio com um carro que ela tinha ganho do pai quando solteira, um carro usado. E ela sempre dizia, sempre diz ainda hoje, eu não faço questão de ter carro novo. Eu só quero é que o carro não quebre. Pode ser da marca que for, da cor que for, do tamanho que for, ser zero, ter 10 anos de uso, não me importa. Sempre deixou isso muito claro. Eu não aguento carro que fica indo para a oficina toda semana. Esse você podendo, me livre deles. Só quero que funcione. E na realidade é normal.
nós temos essa atitude. Então nós temos pastores na igreja, nós queremos que os pastores funcionem, o membro da igreja, tudo é meu. Paulo, Cefas, Apolo, os líderes da igreja estão à minha disposição. Estão. Então eu gostaria que eles servissem de fato como pastores. A pregação deles, o aconselhamento deles, o trabalho deles na igreja que eles se propuseram fazer, o testemunho de vida deles. Eu quero ter pastores bons. Razoável. É um direito que você tem. A vida. Você espera que a vida lhe traga certo conforto, certa dignidade, certa condição. É normal, é razoável. Isto. As coisas do presente que você tem, você quer que lhe sirvam bem, e você, então, vai almoçar, aí pede a Deus, agradece a Ele pela comida, Senhor, que esse alimento me faça bem, sirva para o meu corpo, sirva para a minha saúde, para a minha energia. Por quê? Porque você está tendo a expectativa normal de que aquilo que Deus lhe deu, lhe sirva bem. Ótimo. Você vai comprar uma roupa, e você procura comprar uma roupa a melhor possível. Infelizmente, a melhor vai ser a mais cara. Mas e vê aquele eterno problema de você, cada um equilibrar de acordo com as suas finanças, a melhor roupa que você pode, pelo preço que você pode. É por vaidade usar o grife. Se for, não presta isso. Mas muitas vezes não é. Não, eu só quero uma roupa que dure mais. É só isso. Se eu puder pagar uma vez e meia por uma camisa que vai durar 3 vezes mais, é negócio para mim, me dá essa mais cara mesmo. E ele gosta de esnobar. Não, é porque ele quer uma coisa boa, quer que sirva para ele mais tempo, caia melhor nele. Isso é razoável. Ora, se nós nos comportamos assim com as coisas que são nossas e que Deus nos deu, é muito razoável supor que o Senhor Jesus Cristo espere que nós, que somos propriedade dele, também funcionemos direito. Você não quer que as suas coisas funcionem direito, o carro funcione direito, os pastores funcionem direito, a roupa dure mais, você espera isso? Ótimo, de uma maneira equilibrada, está tudo bem. Mas aí quando olha para a propriedade dele, aí você não vai encontrar carro, você não vai encontrar roupa, você vai encontrar você. Você vai encontrar sua alma. Você vai encontrar seu corpo. Você vai encontrar sua pessoa, sua mente, seu coração. Tudo isto, propriedade dele. Então ele espera que a propriedade dele, que ele comprou caríssimo, com o próprio sangue, como já expliquei, ele espera que essa propriedade dele, você, funcione direito. Seja de alta qualidade. Não vamos dizer que estou inventando aqui o crente de grife. Mas seja um crente de alta qualidade. Como compete a um carro servir bem ao seu dono. E a uma roupa não rasgar na primeira semana, compete. Se rasgar, não presta, roupa ruim. Que tipo de propriedade você é em termos de funcionamento ao seu dono? Ele disse isso quando nos chamou de sal da terra, por exemplo. Eu não vou aprofundar por aqui. Vou continuar. Mas eu quero só dizer que ele deixou claro isto, que é um tanto quanto óbvio. Mas ele disse: vocês são sal da terra. O sal, se ele não salga, não serve para nada, pode jogar fora. Isso é forte, gente. Sabe o que ele quis dizer? Vocês são o meu sal, para eu salgar a terra. Comece a salgar, eu não vou explicar aqui, já fiz isso outras vezes, posso fazer de novo, mas não agora. Comece a salgar, mas eu quero que vocês salguem a terra. Eu quero. Não vai salgar não? Não me serve. Vocês são luz do mundo. Brilhem diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Eu quero assim de você. Quer funcionar?
como propriedade minha, pois é assim que eu quero de você, luz do mundo, brilhe. Ah, não vai brilhar não? Não serve para mim. Propriedade que não me dá alegria, me dá prazer. Tudo bem, já lhe comprei, você é meu, mas não me dá prazer. A roupa rasgada com uma semana é sua. Você comprou, gastou seu dinheiro nela, fazer o quê? Muita tristeza. Aí encosta. O crente não vai ser encostado no sentido de voltar para a sua condenação eterna no inferno e tal. Não. Mas ele pode ser e vai, muitas vezes, ser encostado em termos de serviço, em termos de utilidade ao dono. E isso ele encosta mesmo. Quando ele diz algo desse tipo, como sal que não salga direito, que joga fora, é isso que ele quer dizer. Não serve, não tem serviço, não tem prazer para ele. Em suma, irmãos e amigos, em todos os aspectos possíveis e imagináveis, nós somos de Cristo. Tentei aqui detalhar um pouco rapidamente, mas em tudo que você pensar, tudo na vida que você vai ter, ou vai ser, ou vai planejar, tudo, só tem sentido se Cristo for levado em consideração como a máxima prioridade e o alvo número 1 de tudo. Tudo. Assim você não está sendo dele de uma maneira correta. Ou de jeito nenhum, ou de uma maneira correta. Agora, mesmo após dizer que tudo é nosso, mas nós somos de Cristo, Paulo ainda não havia esgotado a sequência que ele queria. Tudo é vosso. E vós de Cristo. Parou aqui. Não, quero dizer mais, Paulo. E Cristo de Deus. Aqui é um terreno delicado, difícil entender, difícil explicar. E nós temos que deixar aqui de lado a ideia de propriedade. Cristo não é propriedade de Deus no sentido em que nós somos propriedade de Cristo. Não é o mesmo sentido. Poderíamos pensar num sentido, no aspecto humano do Senhor Jesus Cristo ser propriedade de Deus. Mas eu não vou nem entrar por aí. Nós podemos dizer que Cristo é o nosso Salvador e dono. Não podemos dizer que Deus Pai é Salvador e dono de Cristo. É diferente esse sentido aí. Antes de qualquer coisa, deixe-me tocar em alguns pontos para nos lembrar e nos ensinar algumas coisas que falam o que está por trás para Paulo dizer Cristo é de Deus. Primeiro, Cristo sempre gozou da comunhão com o seu Pai. Sempre, não é sempre, desde que ele nasceu de Maria e tornou consciência com seus 2, 3, 4 anos. Não, é sempre eternamente. O Logos, a segunda pessoa da Trindade, que responde pela natureza divina de Jesus de Nazaré, ele não teve começo de existência. João 17,5, acabei de ler João 17, um outro versículo, mas agora eu quero o 5, ele falando para o seu Pai em voz alta: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele diz, eu. O fato dele não ter tido ainda um corpo humano, de ter se encarnado ainda aqui na terra, não interferiu em nada para ele fazer esta afirmação fantástica. Eu tive glória contigo antes que houvesse mundo. É óbvio que ele está falando de uma glória que não teve começo. Ele age em perfeita consonância com o Pai, João 4:34.
Agora começa a entrar, e entra o aspecto da humanidade dele. As grandes dificuldades de entendermos afirmações sobre Cristo, e os grandes teólogos se complicam também, não tem jeito de não ser assim, é o que se relaciona mais ao aspecto humano dele, à natureza humana dele, à natureza divina dele, às duas naturezas dele. Então, certas afirmações parecem muito estranhas à luz da divindade dele, porque focalizam a humanidade dele. Outras parecem estranhas à luz da humanidade dele, mas é porque focalizam a divindade dele. Então é um ser completamente fora da nossa compreensão, Jesus Cristo, por ter esta singularidade absoluta de ser homem e Deus ao mesmo tempo. Então nós, seres humanos, burrinhos, pequenininhos na nossa compreensão, vamos aqui nos arrastando e quebrando cabeça ao longo dos séculos e tentando entender um pouquinho de luz que o Espírito Santo nos permite ter, uns lendo uns aos outros. O de 1500 leu de 1300, de 1300 leu que viveu em 1000, e o outro leu que viveu em 700, e assim vai, e nós aqui em 2003 vamos lendo os que viveram para trás, os teólogos, e vamos estudando e orando e pensando, e assim vamos levando, sabendo que estamos muito longe de explicar realmente o que essas coisas significam na sua inteireza. Mas temos que pregar o Evangelho, e vamos com essa mentezinha pequena que nós temos, tentar, com o privilégio que Ele nos deu, explicar um pouquinho o que seja, é o que estamos tentando fazer. João 4:34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Falando aqui de uma submissão do Filho e uma missão que ele tinha específica do Pai para cumprir neste mundo. Mas ainda dois pontos que eu quero colocar, alguns pontos que eu quero colocar sobre esse conceito de que Cristo é de Deus. No plano da salvação, a segunda pessoa da Trindade fez-se homem, já tenho explicado isto, e dentro desse contexto muito complexo, pode-se dizer que Cristo é de Deus ainda em alguns outros aspectos. Por exemplo, ele é o cumprimento da afirmação de Deus, quando disse que o descendente da mulher, falando para, estava lá Eva e a serpente, em Gênesis 3, quando ele disse que o descendente da mulher iria o descendente da serpente iria ferir o descendente da mulher, e este iria ferir o calcanhar dele, e o descendente da mulher iria pisar na cabeça do descendente da serpente, apontando aquilo é chamado de o proto-evangelho. Proto significa os primeiros, logo no início, no grego. Então, proto-evangelho, aquilo é o evangelho encapsulado ali num versículo, lá em Gênesis, Deus falando com Adão e Eva, e a própria serpente ali presente, Satanás, e Deus já colocava ali a salvação que viria através de um ser humano, no caso de Jesus, que também seria divino, como já tenho explicado. Mas então, cadê o cumprimento dessa profecia tão esquisita ou estranha da parte de Deus, logo para o primeiro casal? Cadê Cristo? Cristo é de Deus, é o cumprimento dele. Deus prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas através do descendente de Abraão. Quem é, Senhor Deus, esse descendente? Cristo. Então, Cristo ele é de Deus nesse sentido também. Ele é o cumprimento de palavras em que Deus colocou a sua fidelidade em jogo. Deus prometeu aos judeus, descendentes de Abraão, que mandaria o Messias, que na realidade é Cristo, em hebraico, que significa ungido,
Deus prometeu ao povo de Israel que mandaria alguém escolhido por ele para libertar aquele povo em todos os aspectos, especialmente o espiritual. Quem é? Cristo. Mas Deus prometeu também no Velho Testamento aos gentios, aqueles que não são judeus, prometeu libertação espiritual, prometeu salvação. Quem é esse Salvador do mundo? É Ele, Cristo. Cristo é de Deus. A pessoa e o ministério de Cristo estão no centro de tudo o que Deus prometeu. Cristo é a resposta, o cumprimento, a providência, o enviado de Deus para que todas essas coisas fossem plenamente cumpridas. E eu quero tocar em mais dois ângulos de Cristo ser de Deus e encerro. Vamos a Atos, capítulo 13, versículos 33 e 34. Atos 13, 33 e 34. Então vamos lá, 33. 32. Paulo discursando aqui. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Ora a ideia aí, promessa feita aos nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Esta é uma passagem muito difícil, para surpresa de vocês, talvez. O verbo traduzido duas vezes como ressuscitar, não é ressuscitar no grego, é levantar ou exaltar. Sim, pode ser compreendido como a ressurreição, e sem dúvida alguma, é o que Paulo quis dizer no versículo 34. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, literalmente, seria Deus o exaltou ou levantou dentre os mortos. Óbvio que se trata da ressurreição. Mas no versículo 33, há 2000 anos, os estudiosos e teólogos discutem o sentido deste ressuscitar, ou desse, melhor dizendo, levantar. Porque quando coloca aqui no versículo 33, ressuscitando a Jesus, isso é uma interpretação, não uma tradução literal. A tradução literal é, repito, levantar, exaltar, no grego. Então, quando coloca ressuscitando, é uma interpretação do tradutor, no caso, para o português. Provavelmente não está aqui em vista, provavelmente. Se há 2000 anos os teólogos discutem, não sou eu quem vai dar a resposta final, é óbvio. E esse versículo, ele puxa aqui o Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele liga uma coisa com a outra. Aí eu vou ter que ir lá no Salmo 2, que não vou. Salmo 2, 7 e 8. Quando o pai diz ao filho: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Alguns chegam ao ponto de dizer que aquilo é especificamente para Davi. Outros dizem: como é que pode ser para Davi se está citado em Paulo, em Atos, já no Novo Testamento? É óbvio que Davi devia estar em primeiro plano, mas em segundo plano tinha a pessoa de Cristo. Aí vem uma outra grande discussão, hein? O que significa dizer que o pai dizer ao filho: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Não sabemos. Um belo dia eu resolvi, de tão cansado em estudar isso e ver sugestões diferentes, resolvi colocar no papel
aí, sei lá, 8 comentários que eu tenho, 10, todos os comentários que eu tinha lá. Eu resolvi colocar lado a lado a interpretação de cada autor do tal comentário, o que significa eu hoje te gerei. E encontrei o que já sabia que ia encontrar, porque há muitos anos eu estava já estudando e pregando e tudo, várias maneiras de interpretar. Quando se tem uma passagem assim, deve-se ter muito cuidado, talvez o máximo dizendo assim, a minha tendência é achar que é isto ou aquilo, porque se um Calvino, um Lutero, esses expoentes desse padrão, Spurgeon, Matthew Henry e outros, não conseguem afirmar com tanta segurança, você vai fazê-lo. O fato é que, em poucas palavras, já não se sabe direito dizer o que é essa geração hoje. Alguns apontam para uma geração eterna, como se o filho estivesse sendo gerado todo dia pelo pai. Uns rejeitam a ideia, outros aceitam, explicando que esse gerar é diferente de um gerar, como um ser humano gera um outro ser humano, e esse hoje não é hoje, é uma continuidade na eternidade na qual Deus vive, e é complicada demais a discussão. Outros acham que a aplicação exata deste levantando a Jesus, no versículo 33, não é a ressurreição, mas a encarnação do ventre de Maria. Outros acham que é o batismo dele, outros acham que é a entrada triunfal dele em Jerusalém, outros acham que é a ascensão dele para os céus, outros acham que não é a ascensão dele, mas quando ele sentou à direita do Pai. Todos eles dão um motivo, dão explicações bíblicas, sem dúvida, mas não dá para provar o que é exatamente que Deus quis dizer com esta frase. O fato é que Cristo é de Deus num sentido muito mais profundo do que nós próprios podemos compreender e explicar. Por mais que eu fale do fato de ter se tornado homem, e dele ser submisso ao Pai, e dele estar junto com o Pai na eternidade, na companhia do Pai, isso não explica, nem perto, do que realmente está por trás disso. Cristo é de Deus de uma maneira tão profunda, que nós apenas devemos dizer assim, amém. Cristo é de Deus. Eu quero dar um segundo ângulo, desse fato dele ser de Deus, é a questão da mediação dele entre Deus e os homens. Essa é mais fácil explicar. Ele se colocou entre Deus e o Pai, entre Deus e os homens, no plano da salvação. Ele não é inferior a Deus, mas ele voluntariamente se sujeitou, submeteu-se ao Pai, dentro de uma certa hierarquia funcional. João 14, 28, por exemplo, ele diz claramente, ele fala claramente dessa hierarquia, quando ele diz, ouviste o que vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Afirmação fortíssima. Esta é fácil entender, fácil quer dizer, não é tão complexo entendermos que ele fala aqui do aspecto da humanidade dele, e a mediação dele. Inclusive, Calvino puxa muito para esse aspecto da mediação dele como explicação do fato de dizer que ele é gerado por Deus. O Cristo é de Deus, o fato dele pertencer a Deus, em que aspecto? Paulo disse em 1 Coríntios 11:3, que eu não vou ler, que Deus é o cabeça de quem? De Cristo. O homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Esse mesmo sentido aqui. Então, nesse aspecto, claramente podemos dizer que Cristo é de Deus, se submeteu a Deus, obedeceu a Deus enquanto aqui esteve, e mesmo hoje estando na sua glória ao lado direito do Pai,
ainda há uma diferença de hierarquia, não de essência, entre Deus e o Filho, mas há uma diferença no funcionamento do plano da salvação. Resumindo e encerrando, meus irmãos e amigos, tudo é nosso, porque nós somos, tudo é nosso dos crentes, porque nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. E quando alguém se torna de Cristo, torna-se automaticamente também filho de Deus. E eu já disse que Cristo compartilhou tudo conosco, com os seus discípulos, com aqueles que o Pai lhe deu, pois Ele compartilhou conosco até o próprio Pai. Não creio que haja algo de mais valor ao coração humano, ao coração de Cristo, do que a sua relação como filho do Pai. Não tem terra que chegue perto disso, não tem lua, não tem sol, não tem planetas, não tem anjos. Entendo eu, acho eu, que nada chega mais perto, em termos de valores no coração insondável do Senhor Jesus Cristo, do que a sua ligação, a sua filiação, que nós nem explicamos direito, mas a sua filiação ao Pai. Ele tem um Pai maravilhoso e que eu amo muito e a quem Ele ama muito. Pois bem, este Pai, Ele repartiu com você, comigo, nós crentes. Ele podia dizer, negativo. A ninguém eu vou dar o direito de chamar de Pai o meu Pai. Negativo. E isso eu não dou. Vocês podem reinar comigo, vocês podem ser ricos na eternidade comigo, tudo que eu tenho é de vocês. Meu Pai, como Pai, não. Ele vai ser o Deus de vocês, vai ter uma relação muito especial de vocês, com vocês, vai tratar vocês muito bem, mas Pai, não, só meu. Não, Ele não fez assim. Ele repartiu o direito de chamar Deus de Pai com você, crente. Irmãos, é muito difícil nós alcançarmos o que isso significa, mas é muita coisa que está incluída aí. Qual o sentido de partidarismos, brigas, briguinhas, angústias por coisas desta vida? Fica tão ridículo. A briga que Paulo falou lá no começo do livro de Coríntios, na primeira carta lá. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro ou Cefas, ah, eu sou de Apolo. Oh, que coisa ridícula. Lá no capítulo 6, ele fala, eu comentei isso na mensagem passada, vocês estão tendo problemas de discordâncias aí legais um com o outro, aí levam para um juiz do mundo, alguém que nem conhece a Deus, para julgar a causa de vocês. Vocês não sabem que vão julgar o mundo. Vocês não têm ninguém no meio de vocês mesmos para julgar essa causa, pelo menos um crente também. É vergonha para vocês eu só dizer isto, Paulo falou. Então, quando olha para essas coisas espirituais, aí Paulo acha simplesmente lamentável, patético, os irmãos estarem se enganchando com coisas tão pequenas, tão banais, que é exatamente as coisas com que nós hoje temos a tendência de nos atrapalhar, de nos envolvermos com elas, nos preocuparmos com elas, brigarmos por causa delas, sacrificar amizades por causa de briga, de dinheiro, de coisa, de uma palavra, de uma ofensa, de algo assim, de famílias se racharem ao meio na hora de uma herança, e crentes no meio dessa história toda, e brigas numa igreja. Foi por isso que Paulo desenvolveu tudo isso, para mostrar, tudo é de vocês, não briguem pelo que já é de vocês, mas vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Que nós sejamos propriedade mais digna
desse nosso Senhor digníssimo, esse nosso Salvador. E graças a Deus pela relação Cristo-Pai, o Filho e Pai. O que pouquinho que nós entendemos nos maravilha. E o muito que nós não entendemos serve para nós nos dobrarmos diante dele e adorarmos. E dizer amém. E você que não tem Cristo, meu amigo, minha amiga, não pode dizer que tudo é seu, mas peça a Ele. Peça a Ele. É a única sugestão que eu tenho para lhe dar. Seja membro desta igreja e você vai pertencer a Deus, a Cristo. Não posso dizer isso. Podemos ter membros aqui que nem pertencem a Cristo. Não, mas estamos aqui em um lugar especial, aqueles que dão acima de 5 mil reais por mês para a igreja de dízimo, esse aí vai ter uma... Não tem nada a ver com dinheiro, não. E o que é, pastor? O que é que eu faço? Não tenho outra sugestão. O Evangelho não tem, a Bíblia não tem outra sugestão, a não ser, peça a Deus. E vá bem humildezinho, quebradinho, cabecinha no chão. Se você é daquele, desse pescoço aqui, esse pescoço ninguém dobra, pode desistir. Você não vai ser salvo nunca com essa atitude. Você não vai se tornar filho de Deus nunca com essa arrogância. Ah, porque é minha religião, dos meus pais e tal. Pode parar. Continue na sua religião. Pode continuar. E você vai ver o que lhe espera. Porque não salva ninguém. Então você tem que ir humilde, quebrantado, dizer, Senhor, por Cristo, fala ao meu coração, me ensina os rumos realmente, até chegar aos pés do Senhor Jesus Cristo, para eu ser teu. Eu quero ser teu, eu quero ser de Cristo, e Cristo é teu, e Ele me autorizou a compartilhar até essa filiação contigo, e dizer que tu és meu Pai. Que honra! Ah, como eu queria! Que contraste! Eu saí de uma condição de um pecador condenado ao inferno, para agora dizer, um salvo, filho de Deus, cordeiro com Cristo, que posso dizer, Deus é meu próprio Pai, e Cristo é o meu Salvador. Peça a Deus humildemente, e Ele, de acordo com a vontade dEle, lhe dará. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine tudo o que foi dito. É constrangedor querer ensinar o que nós mesmos não entendemos. Constrangedor ver a pequenez da nossa mente, da nossa capacidade de compreensão, e ao mesmo tempo é espetacular estudar a Tua palavra, entender 1 milímetro e poder passar esse milímetro para aqueles que nos ouvem. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa missão. Porque realmente quem vai ensinar essas coisas nos corações, não só dos pregadores, mas dos ouvintes, é o Espírito Santo. Se não for Ele, ninguém vai ensinar nem aquele pouquinho que nós procuramos transmitir. Que Tu tenhas sido glorificado nesta pregação, no que já foi dito, e todas as vezes que ela for ouvida de alguma forma. Glorifica Teu Filho Jesus Cristo, porque sabemos, ó Pai, que esse é o Teu grande prazer. Em nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém.